Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que nós devemos pensar desses moribundos que dizem ver familiares que já morreram em volta da cama dele, esperando por ele ou coisa assim. O que eu diria a respeito disso? Bom, a minha resposta para uma questão assim é que eu não sei a razão de alguns moribundos falarem que estão vendo familiares falecidos ao lado do seu leito de morte. Eu não sei por que eles falam isso. Eu sei que existem relatos sobre isso, mas será que esses relatos são importantes? Será que são reais? Deus não disse nada sobre isso na sua palavra, e certamente ele teria abordado o assunto se fosse de vital importância para nós. E será que são realmente reais ou são apenas fruto da imaginação ou às vezes consequência até dos medicamentos que a pessoa toma? Na Bíblia existem ocasiões em que há visões de pessoas que faleceram, como no caso da mulher adivinha, que era a bruxa, né, a feiticeira, que ficou surpresa quando Samuel apareceu para ela, para dizer qual iria ser o destino de Saul. Os discípulos também viram Moisés, que havia morrido, e Elias, que não havia morrido, se apresentando ao lado do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. Em ambos os casos, eu acredito que Deus tenha concedido uma permissão especial para que isso acontecesse, mas no segundo caso, no caso da Transfiguração, né, fica muito claro que nós podemos errar na interpretação das coisas que nós vemos. Porque os discípulos erraram quando eles viram ali Moisés, Elias e Jesus. Repare que eles erram na interpretação daquela visão. Eles viram realmente algo, mas eles erram na interpretação. A Bíblia fala, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Mateus 17, de 1 a 4. A reação dos discípulos foi de sugerir que fizessem 3 abrigos, 3 tendas, 3 barracas, uma para Moisés, outra para o Senhor Jesus e outra para Elias. Mas imediatamente Moisés e Elias desapareceram e ficou só Jesus diante deles. E Deus deixou claro que eles estavam errando na interpretação daquela visão e colocando todos no mesmo nível. É só o Senhor que deve estar diante dos olhos deles. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo, e aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente Jesus. Mateus 17, de 5 a 8. Portanto, se eu estivesse para morrer e meus pais aparecessem ao lado da minha cama, eu deveria inicialmente considerar que aquilo poderia ser uma alucinação. Quando o cérebro está fraco demais para processar imagens e pensamentos, né, ele se vale de imagens da memória para substituir essas imagens, numa tentativa até de economizar os seus recursos. Eu posso ver uma enfermeira ao lado da minha cama e enxergar minha mãe ali, porque eu já não tenho capacidade de discernir mais a imagem dessa enfermeira. Então, meu cérebro usa uma imagem arquivada, armazenada da minha mãe e coloca como se fosse ela ali. Isso acontece com as pessoas que veem algum tipo de miragem. Não aquelas miragens que são só efeitos ópticos. Acontece com pessoas também que têm alucinações, porque são coisas que elas gostariam de ver, mas que não são reais. O cérebro, então, prega uma peça na pessoa. Mas mesmo que a visão dos meus pais falecidos fosse real, ainda assim, eu deveria considerar que a visão maior que eu devo buscar é do Senhor. Porque diante dele, até mesmo a imagem de grandes servos de Deus como Moisés e Elias, simplesmente se desvanece como se desvaneceram os dois diante dos discípulos que tinham deixado de dar total atenção a Jesus.